Bom dia, boa tarde, boa noite, minha amiga, meu amigo. Boa madrugada. Não importa o horário, importa que você está acessando essa videoaula e está correndo atrás e está chegando junto no seu concurso. Olha só, meu nome é Jorge Augusto, professor de Ciências da família LAC Concurso. Estou aqui hoje para lhe ajudar mais uma vez. Hoje nós temos um tópico, que muita gente acaba tendo dúvida. Não tenha dúvida, venha comigo que a gente vai acertar, vai afiar essa navalha aí para cortar tudo quanto é questão. Acertando tudo, hein? Olha só, hoje nós vamos tratar de biologia celular. Tá legal? Hoje nós vamos tratar da unidade básica de formação de um ser vivo. Lembra qual é a unidade básica de formação de um ser vivo? Com exceção daquela polêmica. Qual é a polêmica? A polêmica é o vírus, Então, com exceção do vírus, todos os seres vivos são formados por célula. Unidade básica de formação da vida. Então, vamos apresentar então essa estrutura. Olha lá. Características gerais da célula. Olha só, a célula é formada de 3 estruturas básicas, na verdade. Primeira estrutura básica aí é a membrana plasmática, também chamada de membrana celular. Segunda estrutura é o núcleo, e a terceira é o citoplasma. Então, 3 partes chaves: membrana, citoplasma e núcleo. Tudo bem? Legal? Então, olha só, isso aí é mole, fácil pra gente. Vamos avaliar a estrutura por estrutura da célula. Olha lá. Vamos começar de fora para dentro. Membrana plasmática. Aqui eu digo que a membrana plasmática é a estrutura celular obrigatória. Não existe célula sem membrana, tá legal? Todas as demais estruturas podem existir ou não. Sim. Tem célula nucleada? Tem célula nucleada, Citoplasma tem célula sim em algumas estruturas aí? Sim, tem célula sim em algumas estruturas aí citoplasmáticas. Mas sem membrana plasmática não tem como, tá legal? Membrana plasmática é uma estrutura, como o nosso slide diz aqui, obrigatória, tá legal? Todas as células procariontes, eucariontes, anucleares, animal, vegetal, bacteriana, obrigatoriamente possuem membrana plasmática, isso é, membrana celular, tá legal? Vamos dar uma olhadinha um pouquinho mais aprofundada nessa estrutura. Olha lá, constituição química ou bioquímica da membrana plasmática. Olha só, estudos com membrana plasmática isolados revelam que seus componentes mais abundantes são os fosfolipídios, colesterol e proteínas. Eu costumo dizer que a composição química da membrana plasmática é fosfolipoproteica. Uma boa parte dos livros você acha assim proteica. Ou então lipoproteica. Mais fácil você achar lipoproteica, mas eu costumo dizer que é fosfolipoproteica. Tá legal? Então, completando aí, é por isso que costumam dizer que a membrana plasmática tem composição lipoproteica ou acrescentando aí fosfolipoproteica. Olha a estrutura da membrana aí, ó. A gente tem a célula, a gente vai ver uma dupla camada fosfolipídica. Tá legal? Então, nós temos os fosfolipídios e inserido nos fosfolipídios nós temos proteínas. As proteínas vão possibilitar a entrada e a saída de substâncias. Ainda nesse nosso slide a gente consegue observar aqui uma parte externa dela formada aí por carboidratos. Isso aí é interessante porque vai proporcionar o que nós chamamos de reconhecimento celular. Aquela estrutura ali vai formar o que nós chamamos de glicocálix. Então, externamente, a membrana plasmática existem estruturas que podem ser formadas por carboidratos, responsáveis principalmente pelo reconhecimento celular. Cada célula tem alguns marcadores, que de repente a gente acha no indivíduo e não acha em outros. A minha célula provavelmente tem marcadores bem diferentes da sua célula. Tá bom? Mas antes da gente observar isso, vamos ver as funções gerais da membrana plasmática. Você consegue falar aí sem olhar o meu slide? Consegue? De cara eu tenho certeza que você vai falar que a membrana plasmática tem função de envolver, proteger, delimitar. Isso aí são praticamente empíricas, A gente pensando numa estrutura que está no entorno. Então,
Coloco mais aqui, além de envolver, proteger e delimitar, tá bom? Coloco ainda selecionar substâncias, proporcionar a entrada e a saída de substâncias. Existem membranas, minha querida, que são membranas, né, permeáveis, membranas que são impermeáveis, temos membranas que são semipermeáveis. O que é impermeável? Que não deixa entrar nem sair nada. O que é permeável? Que entra e sai qualquer coisa. O que é semipermeável? Semipermeável é aquela que entra o que interessa, não é verdade? E sai o que não interessa. É uma membrana que nós chamamos de membrana seletiva. Então existe uma seleção. Nossa membrana, a membrana plasmática, é uma membrana seletiva. Então, ela vai proporcionar a seleção de substâncias, colocando substâncias que interessam para dentro e que não interessam para fora. Tá legal? E aqui, como eu tinha falado anteriormente, a membrana também tem função de reconhecimento celular. Tudo bem? Legal? Então, olha lá, ó. Vamos falar um pouquinho sobre transporte pela membrana plasmática. Tá legal? Então, colocando para dentro e para fora algumas substâncias aí. O que interessa vai para dentro, o que não interessa vai para fora. Tá? Transporte através da membrana pode ser classificado de duas maneiras. Primeiro, a gente vai classificar como transporte ativo. Segundo, como transporte passivo. Olha só. Transporte ativo é aquele que se utiliza energia. Toda vez que a gente falar de atividade é porque está se gastando. Quando falar de transporte passivo, não existe gasto de energia. Existe a passagem de dentro para fora, de fora para dentro, de maneira natural, sem passar diretamente, sem existir o gasto diretamente, né, de energia. Então, primeira característica do transporte ativo, né, é ocorrer o gasto energético. Ocorre com gasto energético. A segunda característica é que vai ocorrer contra o gradiente de concentração. E já acho que é isso, gradiente de concentração. Olha só, você vai interpretar da seguinte maneira. Transporte ativo vai contra o gradiente de concentração. Isso significa que vai contra a igualdade. Tá legal? Então, vai contra a igualdade. Transporte passivo é o inverso. Não existe gradiente de concentração aí diretamente contrário. Vai a favor. Quer dizer, vai a favor da igualdade. Por quê? Porque eu não estou usando energia. A energia, ela vem para estabelecer diferença. Sem a energia, o que vai ser estabelecido é a igualdade. Então, transporte ativo. Gasto energético, primeira característica. Segunda característica do transporte ativo. Contra o gradiente de concentração, contra a igualdade. Transporte passivo, sem gasto energético. A favor do gradiente de concentração, significa que vai a favor da igualdade. Tudo bem? Legal? Característica de transporte ativo e passivo. Tá legal? Bem, vamos lá. Quando a gente fala de transporte, a gente tem que falar basicamente de solução. Quimicamente, solução. O que é? Solução é formado por duas coisas, né? Soluto e solvente. Tá legal? Então, uma solução. Ali eu dou como exemplo a água e o sal. Ó, água com sal é um exemplo de solução. Tá? Então, eu tenho aqui, primeiro, soluto. Soluto é quem vai sofrer a dissolução. É o sal. Solvente é quem dissolve, que é a água. Então, concentrações aí podem influenciar diretamente. De quê? Do meu soluto. Tá legal? Então, peraí, Jorge, volta para cá. Solução é a junção de soluto mais solvente. Exemplo de solução, água e sal. Água, então, é soluto, solvente é a água. Sal, soluto, solvente é a água. Água e sal é uma solução. Tá legal? Forma aqui, ó, H2O mais NaCl. Forma aqui NaCl mais água. Tá legal? Bem, quando a gente fala de transporte através de membrana, para falar de estar contra ou a favor do gradiente de concentração, a gente tem que entender um pouquinho isso. Tá? Olha só. Gradiente de concentração é a variação entre solvente e soluto. Eu posso classificar os meios. Como assim os meios?
aqui eu estou colocando, né, um tipo de estrutura aonde a gente está tipo observando um aquário. Você imagina um aquário, tá legal? Esse aquário possui uma concentração diferente da do outro lado. De um lado eu coloco mais soluto do que do outro lado. O lado que possui mais soluto, ele é mais concentrado, mais hiper, concentração, tônico. Então o lado mais concentrado, ele é hipertônico. Estou falando isso em relação a uma célula e ao meio externo da célula. Se a célula ela é mais concentrada em relação ao meio, ela é hipertônica. Se o meio é mais concentrado em relação à célula, o meio ele é hipertônico. Tudo bem? É lógico que existe um meio menos concentrado. Menos hipoconcentração, tônico. Então o meio menos concentrado ele é um meio hipotônico. Tudo bem? Então, para começar a falar de transporte através de membrana, a gente tem que observar hipertônico e hipotônico. Hipertônico, meio mais concentrado. Hipotônico, meio menos concentrado. E pode acontecer de ser igual? Pode. E aí a gente chama de quê? De isotônico. Então, meio isotônico é o meio onde as concentrações estão iguais, tá legal? Hiper acima, hipo abaixo, iso igual, tá? Não esquece isso não. Olha o slide aqui para ajudar a gente, tá? Solução hipertônica. Olha só, a membrana plasmática está aqui, tá vendo? Eu tenho uma concentração maior de um lado do que do outro, interior da célula, exterior da célula. Veja bem, o lado de fora da célula tem maior concentrações do que está aqui em vermelho, do que o lado de dentro. Então, a célula, né, em relação ao meio, ela é hipotônica. Ela é hipotônico, o meio é hipertônico. Solução hipotônica, menos concentrado, que a gente está mostrando aqui. Eu estou mostrando aqui já um transporte. O transporte, né, aqui proporciona uma isotonia. Aqui está a membrana, tá vendo? As concentrações são iguais. Se elas são iguais, a isotonia. Então, houve aqui um transporte passivo. Mas calma. Espera aí, quando eu quero igualar os meios, eu tenho dois tipos de situações. Tá certo? Então, olha só. Eu crio uma diferença entre os meios. Por exemplo, água e sal mesmo. Vou colocar muito sal do lado de fora da célula. Fazer assim, ó, para você. Antes de passar esse nosso slide, vou fazer isso aqui para você, ó. Vamos dar uma analisada, tá? Vamos botar assim um aquário, tá? Meio A, meio B. Tudo bem? Vou colocar lá meio A, meio B. Vou colocar aqui o meu soluto. Sal mesmo, NaCl, tá? Só para servir de exemplo. De um lado, e vou colocar do outro lado uma concentração inferior. Primeira coisa que a gente vê é a classificação. Aqui é hipertônico. E aqui é o quê? Hipotônico. Hiper mais concentrado, hipo menos concentrado. Quando a gente fala de transporte passivo, lembra? O transporte passivo que é a igualdade. Eu tenho duas maneiras de igualar isso aqui. Considerando que essa membrana entre os dois meios possui uma porosidade, o que proporciona o transporte de um lado para o outro. Lembra? Nessa concentração, nessa solução, melhor falando, eu tenho soluto e solvente. Eu posso transportar tanto soluto quanto solvente. Para igualar os meios, eu posso fazer isso aqui, ó. Posso transportar primeiro o soluto. Oh, primeiro o soluto? Sim. Coloco lá. Meio A e meio B. Então, eu vou passar o soluto. Vou. Do lado o quê? Hipertônico para o hipotônico. Ué, por que eu vou fazer isso? Lembra, eu quero um transporte passivo. E passivo a favor da igualdade. Pô, então vou tirar do lado hiper, jogando para o lado hipo. Quem? O meu soluto. Opa, coloco lá.
o soluto ele é transportado daqui para lá, do hiper para o hipo, até que os meios se tornem iguais. Quando eles se tornam iguais, o transporte praticamente cessa. Esses meios agora estão isotônicos. Um minutinho só. Aqui, como eu transportei soluto, eu tenho o que nós chamamos de difusão. Fala, galera, e aí, você está gostando dessa super aula? Você vai fazer o concurso para o Magistério do Rio de Janeiro? Então não perca tempo. Acesse o nosso site cidconcursos.com.br e adquira a turma completaça por apenas 10 parcelinhas de R$20. É o melhor custo-benefício do mercado. Então, meu companheiro, minha companheira, está esperando o quê? Venha para o Cid Concursos e seja um aluno diferenciado.